você já precisou de atendimento médico urgente. Por isso, esteja preparado quando sua família precisar. Saúde Atende é proteção e segurança em todos os momentos. Atendimento médico na sua casa 24 horas com UTI móvel e equipe especializada. Todo o cuidado e atenção que sua família precisa na sua casa, sem filas, por um preço que você pode pagar. Saúde Atende. Levamos saúde e segurança até você. Segurança agora, segurança com responsabilidade. Aqui são os melhores. Site imediato, TV Onda Digital. Eu sou Hilton Ferreira, o homem do Oscar da Segurança. Servir e proteger Polícia Militar do Estado do Amazonas. Estamos aqui sendo recebidos pelo nosso amigo. Olha aqui, manga cheia. Sargentão, como é o nome de guerra? Sargento Narciso. Vamos entrevistar. Opa, meu amigo, prazer revê-lo, tudo bem? Estava vendo o Oscar da Segurança do DBC lá na mesa. Prazer revê-lo. Contamos aqui com o Coronel Cardoso. Vamos lá? Nós vamos entrevistar o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Vinícius, que vai contar. Ele nem sabe as perguntas dele, né? Nós vamos perguntar a história dele, como ele começou, como foi o CFO, a sua trajetória, como chegou quando foi secretário do Sistema Prisional do Amazonas, até chegar comandante-geral da Polícia Militar. Como ele gosta de falar? Vamos trabalhar? Eu gosto sempre de mostrar essa bandeira. Nós estamos aqui na recepção já para falar com o comandante-geral da Polícia Militar, o nosso amigo Coronel Vinícius Almeida. Eu gosto sempre de mostrar essa bandeira. Olha só, essa bandeira é um marco no policiamento preventivo. O dia que manifestantes estavam pedindo a extinção, lembra que eu fiz no editorial? Vamos falar ainda no nosso editorial, vamos refletir que democracia é essa que sai às ruas pregando a violência, o fim da PM e queimar nosso símbolo nacional? Pode o policial civil ou militar da ativa participar de um movimento que pede o fechamento de outra instituição? É legal? É ético? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Defender a Polícia Militar foi quando resgataram historicamente essa bandeira que ia tocar fogo na bandeira. Olha aqui, ó. Entendeu? E aí a Polícia Militar resgatou, a Justiça autorizou e ficou exposta aqui na recepção aqui do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Nós vamos conversar com o nosso amigo Coronel Vinícius. Eu gosto muito desse jogo que ele criou. Vamos trabalhar? Segurança agora, segurança com responsabilidade é aqui. TV Onda Digital, canal 8.2, site imediato, todas as nossas plataformas. Você me cobrou? Prometi? Já entrevistamos diversas personalidades que irão para o livro Da Tela para as Páginas, tá certo? É um livro com as melhores entrevistas. Hoje nós estamos aqui com o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida. Obrigado, meu e eu gosto sempre de fazer homenagem. Eu gostaria de ter criado, mas foi ele que criou. Eu sempre elogio esse jogo por aí. Vamos trabalhar, comandante? Vamos trabalhar. Depois que está criado é fácil. Não é fácil criar um jogo desse. Primeiro, muito obrigado por abrir um espaço. Eu sei que não é fácil, corre-corre. Nós estamos no estado mais verde do planeta, na cobiça internacional. A Polícia Militar tem uma responsabilidade enorme. Está em alguns lugares onde, às vezes, só ela está presente falando em nome de todos os brasileiros. Então, em nome de todo o nosso público de 15 anos, muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação a todos os homens e mulheres da Polícia Militar. Meu amigo, eu que agradeço. A instituição completa esse ano 186 anos e de muito trabalho, muita abnegação. Nossos profissionais realmente se dedicam
arduamente, aí, saindo de casa todo dia para proteger a nossa sociedade, eu costumo dizer que segurança pública é um produto, um serviço entregue pelo Estado em que todos nós consumimos. Veja, se você tem educação e você tem uma condição financeira, mas você coloca o seu filho numa escola particular. A parte da saúde, que também o Estado provê, se você tem dinheiro, você paga um plano de saúde. Mas segurança pública não. Você saiu do seu condomínio, que é uma possibilidade, dali daquele portão para fora, todos nós somos iguais. Então, ao mesmo tempo que a gente provê segurança pública, nós também somos clientes do nosso próprio trabalho. Então, eu falo isso muito com a nossa tropa e peço muita dedicação, e eles eternamente têm feito isso com muita dedicação para prover segurança para todos nós. Falei? Aqui só os melhores. Comandante, quem é o cidadão por trás dessa farda, sempre atuante, antenado com as mídias, com essa nova maneira de se comunicar do jovem ao adulto? Quem é o cidadão Vinícius Almeida? Quem é o cidadão? Eu tenho uma história de ter nascido, eu nasci em Atalaia do Norte, ali na tríplice fronteira, né, do lado de Benjamin Constant, Tabatinga. E eu nasci, minha mãe, ali era até hoje uma população ali com IDH muito baixo, né? Minha mãe não teve opção a não ser vir para Manaus. E ela veio para Manaus para me criar, e aqui começa a minha vida. Eu vim de lá muito jovem, 3 aninhos eu saí de Atalaia, já voltei adulto lá, e nunca voltei sequer para dormir, né? Volto muito a trabalho, mas a minha vida se faz em Manaus. Então, fui criado aqui, na época nós não tínhamos casa própria, então... Que bairro? Então, a gente rodou todos os bairros que eu me lembro. A gente vivia de aluguel, né? Então, eu comecei morando no Japim, depois fui morar ali no Parque 10, depois fui para o Santos Dumont, passei antes do Santos Dumont, fui para Juricaba, depois Santos Dumont, e depois já jovem. Os 4 cantos da cidade. Aí depois fui me criar no Ileia. No Ileia ali foi minha juventude, fiquei ali até 17 anos. Terminou o nível médio ali no Ileia? Estudou aonde ali? Terminei. Eu estudei sempre com bolsa de estudo. Então eu estudei ali comecei estudando na Eduardo Ribeiro ali, que tinha ali na Loures Cordovil. Antes eu estudava em escolinhas de bairro e depois fui para o Einstein. Eu lembro que na 7 de setembro. Exatamente. Não, na 7 de setembro, que ainda era aquele da língua, né? Ficava ali pertinho onde depois virou uma esplanada. Mas o estudo regular, você estudou onde? Pois é, no Einstein. Porque o Einstein, naquele momento... Ele era o primeiro grau. Era primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau, eu lembro. Lá na 7ª série. E aí fiquei, depois ele se transforma em Objetivo Einstein. E o Objetivo Einstein. Isso. Aí depois quando estava chegando em Manaus. Exatamente. Então aí eu me formo ali na 24 de maio. E dali eu tive algumas decisões a tomar, né? O meu sonho era fazer engenharia. Já rapaz? Tinha 17 anos. Eu comecei a ministrar aula no Estado como professor contratado com 17 anos. Eu passei no vestibular com 17 para engenharia civil. E aí, por necessidade mesmo, eu estudava de manhã e de tarde na UFAM. E à noite eu ministrava aula ali num colégio ali no... Aula de matemática, física? Bom de exatas, né? E raríssimo, até hoje professores dessa área é muito raro, né? Muito raro. Tinha muita dificuldade naquele tempo, inclusive. Até hoje tem dificuldade. Até hoje tem, né? E é por isso que eu consegui. Na verdade, a gente deu uma burlada no sistema por necessidade. Eu só podia com 18 anos, mas aí eu consegui ser contratado e eu estudava de manhã e de tarde na UFAM, e de noite eu ia ali para o Cinda Félix, que nós já tínhamos. Foi emancipação por necessidade. Por necessidade. É o que acontece com muitos brasileiros. Aí, nesse período, eu fiz o concurso. Não era o seu nome de professor? Não, então eu era conhecido como Marcos, porque Marcos... Professor Vinícius, Marcos. Era Marcos, Vinícius... Você está falando isso agora porque vários alunos vão assim, estudei com o professor Marcos. Exatamente. Volta e meia os alunos encontram por aí, professor... Já encontrei vários. Gratificante, né? Muito legal. Acho que é a profissão mais linda que existe, né? Eu fui professor com 15 anos, eu sou antigo. Olha, legal. Do Mobral, Movimento Brasileiro, eu alfabetizei 52 cidadãos. É o certificado que eu tenho mais orgulho, é aquele lá, do Movimento de Alfabetização Brasileira, um projeto que não... Né? E eu sou instrutor da segurança privada, quando eu encontro por aí, chama de professor, parece... É muito gratificante, né? Parece que é uma profissão diferente, né? É a profissão mais bonita que existe. Eu tenho, assim, um carinho pelos professores incrível, que eles que formam todos os outros, né? Então, eu comecei a ministrar aula, acho que eu tinha 15 anos, mas eu fazia aula particular. E aí Aí vestibular e tal... E já estava decidido o que eu queria fazer, não?
Eu queria exatas, né? E aí, naquele Engenharia. momento, aí eu passei Muito por engenharia, concorrido. era bem concorrido. A pontuação que eu tive daria para ter passado para direito à época, mas eu não quis. Não quis escolher, na verdade, porque naquele momento você escolhia antes, né? Não era como é hoje. Era separado, humanas, exatas. Você entendeu? Os vestibulares eram todos separados. Então, quem gostava de matemática ia para a engenharia, quem gostava de língua portuguesa ia para o direito, e como dizia o poeta Ariano Suassuna, quem gostava de cortar calango e lagartixa ia fazer medicina, né? Ariano Suassuna que falava nas palestras dele. Verdade, é isso mesmo. E aí, como é que inicia a sua parte profissional para dizer assim, agora é isso que eu quero? Assim, o meu pai era policial militar, né? Meu pai policial militar, então minha mãe vem para cá. Do Amazonas, daqui no do Amazonas. E eu lhe falei, né, que meu pai, o subtenente Camilo, da Polícia Militar de Pernambuco. Isso, exatamente. O meu pai tem uma história bonita. Como era o nome dele? Manuel Odivan da Costa Sá. O nome de guerra dele? Sá, Costa Sá. Costa Sá. Ele foi o pai que me criou, né? Então, assim, tem um carinho eterno por ele. Então, ele trabalhou aqui ou trabalhou no interior? Trabalhou aqui. Ele tem uma história muito legal, deixa eu te contar. Quando ele entrou na polícia, isso lá na década de 70, como é que funcionava a polícia militar? Ele fez concurso, foi ser soldado, e durante a formação dele, ele foi em primeiro lugar na turma. E aí, tinha uma turma aberta de cabo, e quem era o primeiro lugar de soldado ganhava o direito de ascender imediatamente para a turma de cabo. Aí, muito como é feito quando na Polícia do Exército, nós fizemos também. Os primeiros lugares já ia para o curso de sargento. Já sobe, né? Exatamente. Aí ele foi para o curso de cabo, e no final do curso de cabo ele foi em primeiro lugar também. Aí depois ele vai fazer o curso para ser sargento, né? Curso do CFS. Primeiro lugar de novo. Com todo respeito aos cursos de hoje. E curso de sargento, naquela época, eu lembro que meu pai chegava todo arrebentado. Era muito difícil, muito pesado. Muito pesado. Aí ele, na formação de sargento, foi em primeiro lugar. Depois ele foi fazer o CAS, que é o aperfeiçoamento de sargento, também em primeiro lugar. E aí foi fazer o SHOA. E o CAS era o sonho, né? O sonho. Para poder ter a manga cheia. Eu estava comentando agora que o seu sargento me recebeu muito bem. Estava comentando com ele que quando enchia a manga assim era uma festa, né? Era, exatamente. E aí ele foi fazer o SHOA, também em primeiro lugar. Então eu costumo dizer... Explique para o nosso público o que é o SHOA. Curso de habilitação para oficiais de administração. Então não tinha oficial de administração no Amazonas, foi criado o quadro e a primeira turma... Já era anos 80, década de 80. Eu acho que... 86, das primeiras turmas, então. Ele foi pioneiro em todos os segmentos. Soldado, cabo, sargento, SHOA. Eu digo que meu pai foi o primeiro praça a chegar ao oficial. Porque ele foi primeiro. Era muito raro. Né? Então ele inaugurou essa questão do quadro de oficial de administração, nosso QOA, ele inaugura isso, foi o primeiro lugar e foi o primeiro tenente, então o segundo tenente vindo de praça na história do Amazonas. Mas em virtude disso, lá em casa, a pressão era grande. Tem foto dele? Tenho. Depois eu quero que você me mande, que eu quero mostrar. É importante mostrar para os jovens para saber, por trás de um grande filho, você tinha um grande pai. E aí ele clicava direto, ele não aceitava. Não tinha esse negócio. Não era brincadeira. Não tinha negócio, nota baixa, não. Lá em casa, ele falava, não, eu consegui porque tu não consegue. Então era muito. Não tinha desculpa. Não tinha desculpa. Se eu conseguir, eu tinha menos condição, agora eu estou te dando condição aí. Exatamente isso que ele falava. Eu sofri isso, te dei todas as condições, não tem o que você não fazer. Qual é a desculpa? Não tem desculpa. Era exatamente isso que ele dizia. E assim, e é uma verdade, né? Senão aquele sintão NA, né, funcionava, né? Eu sei o que é aquilo, né? Eu sei o que é aquilo lá. O Camilão, quando pegava, não refrescava. O Camilão dizia, como é que é, rapaz? Nós vamos conversar mais tarde. Ele, puxa, ele já ficava concentrado já. Pois que história bacana de seu pai, muito bacana essa história. E aí, o que acontece? Aí quando surge a oportunidade de... Então, veja, eu ganhava um salário, não lembro quanto, X naquela época, e aí abre o concurso para a Polícia Militar. Eu tinha feito o primeiro concurso, e naquele momento entrar na Polícia Militar por mérito era muito complicado. Muito complicado. Era muito complicado. E o meu pai, vou nem entrar em detalhes, porque eu sei como funciona. Exatamente. E o meu pai, como ele era muito Caxias, ele era muito correto. Ele queria tudo certo. Não tinha... Na verdade, era o seguinte, não tinha toda essa transparência que nós temos hoje, de você faz uma prova hoje, sai na internet, sai a relação, o Ministério Público fiscaliza. Não. Fazia-se uma lista e depois... Lógico, entre um filho lá de Atalaia e alguém da capital, filho de um grande oficial, filho de um deputado, quem ia passar? Lógico. Era assim o Brasil. Era assim o Brasil.
graças a Deus mudou, né? Mudou muito. Nós podemos até estar falando sobre isso. Aí no primeiro concurso que eu fiz, eu não entrei, né? E aí foi quando eu fiz o vestibular. Que ano era isso? Isso era 92. Era o primeiro concurso, não entrei. Pronto, eu já tinha 3 anos de polícia. 3 anos de polícia, né? Aí fui fazer engenharia e minha vida era muito corrida. Eu saía de casa 5h30, 6 horas da manhã, para poder chegar a tempo na primeira aula na UFAM. Então imagina, eu atravessava do Ileia. Já era o UFAM ou era o A? Era recém-criado. Recém-criado o UFAM, né? Recém-criado o UFAM. Universidade Federal do Amazonas. O nosso público que está aí equivale à Universidade Federal de Pernambuco e tal, um grande centro de formação. Começou como o ACA, a Universidade do Amazonas, né? Depois virou o UFAM. Era recém-criado. E, quer dizer... Aí no segundo... Pois é, aí o que acontecia? Por que eu fiz o segundo concurso? Porque eu saía de casa às 5h30 da manhã. E aí eu ia fazer fazer a aula de manhã na universidade, almoçava no bandejão, aula de tarde, e quando dava 5h30, saía para ir para Japinlândia, pegava um ônibus para Japinlândia. E saía Era próximo ali? Era próximo, exatamente. Mas saía de lá e tinha que voltar para o Ileia. Eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Então eu dormia de 4 a 5 horas por dia. Aí, por mais jovem que você seja, quando essa batida ela vai te quebrando. Vai ter uma hora que o corpo cobra. A alimentação era muito ruim, porque era bandejão, à noite era sanduíche e tal. E aí eu falei, não, eu vou ter que aproveitar esse momento, vou fazer de novo o concurso da polícia. E aí por quê? Porque o salário que eu ganhava como professor, naquele momento a polícia militar ganhava 10 vezes mais. Então, também tinha questão financeira. Era um atrativo. Né? Era um atrativo. E aí fiz novamente e, graças a Deus, colocou 2 pessoas na minha vida que, naquele momento, interviram para que não fosse feito algo irregular no concurso. Essas pessoas... Ali também já estava iniciando as transparências, 93, né? Ainda não. Foram 2 A Constituição era muito nova, 88, recente, né? O que aconteceu foi o seguinte, Hilton, assim, dito por estas pessoas que estão vivas ainda. No primeiro concurso eu fiquei entre os 3 primeiros lugares. No segundo concurso, de novo iam me tirar. E aí eles foram lá e falaram, não dá. Não dá, senão ele vai ficar, agora é questão de justiça. Eram mais de 1.000 candidatos. E vinha gente do Brasil todo. Pois eram mais de 1.000 candidatos. E aí essa pessoa falou, essas 2 pessoas, são 2 coronéis da reserva, um foi até comandante-geral do bombeiro, foram lá e falaram, olha, não dá. Isso aqui já é demais, temos um mínimo de clareza. No mínimo, vamos iniciar essa... Vamos iniciar. E aí me deixaram entrar, eu fui o penúltimo. Mas deixaram entrar. Para fechar a lista. Colocaram como penúltimo. Só para corrigir, para não dizer que a gente está falando só da Polícia Militar, isso também acontecia em outros poderes, no Poder Judiciário, no Ministério Público e tal. O negócio era feio, o negócio. A transparência no Brasil, ela começa, para o pessoal que está vendo isso aqui, que é mais jovem, né, ela começa ali mais para 98, 99, aí você começa a ter uma transparência, o Ministério Público se estabeleceu, criou estrutura. Poder de fiscalizar, orçamento. Porque ele era muito tímido, né? Os promotores não tinham verba, vinha numa casinha e tal. A Constituição de 88, tinha 4 anos. 4 anos. Muito recente. Muito incipiente. Então foi o processo da construção da democracia no Brasil. Da sua turma, dessa turma sua, quem eram os feras lá do primeirão lá na sua turma? Então, a gente acabou acontecendo... Quantos alunos? Nós na turma, se eu não me engano, nós fomos de 21, e foi um grupo... Você fizeram aonde? Pois é, e aqui tá. Você tinha o primeiro lugar, escolhia para onde ia, e foi sobrando para a gente, sobrou o Pará. Dividir pelos estados. Aí a rabeta ali ficou pro Pará, o que eu adorei, porque o pessoal queria ir para a praia. Depois nós vamos falar disso, entendeu? Muita gente acha que protege o Amazonas. Quem protege o Amazonas são os amazonenses. Voltamos já já.
você já precisou de atendimento médico urgente. Por isso, esteja preparado quando sua família precisar. Saúde Atende é proteção em segurança em todos os momentos. Atendimento médico na sua casa 24 horas com UTI móvel e equipe especializada. Todo o cuidado e atenção que sua família precisa na sua casa, sem filas, por um preço que você pode pagar. Saúde Atende. Levamos saúde e segurança até você. Estamos de volta com o seu nosso programa Segurança Agora, site imediato, TV digital, todas as plataformas, de Manaus, Amazonas, para o mundo. Então, a gente acabou acontecendo... Quantos alunos? Nós na turma, se eu não me engano, nós fomos de 21, e foi um grupo... Você fizeram aonde? Pois é, e aqui tá. Você tinha o primeiro lugar, escolhia para onde ia e foi sobrando para a gente, sobrou o Pará. Dividir pelos estados. Aí a rabeta ali ficou no Pará, que eu adorei, porque o pessoal queria ir para a praia, né? Tinha lá em Paudalho, na minha terra, em Pernambuco, a senhora Academia. Fortaleza, tinha Rio Grande do Sul, tinha Bahia Minas, também, tinha a Bahia já tinha. Exatamente. E aí saiu dividindo pelo Brasil todo e para a gente foi Pará. O que foi excelente. Também próximo na sua origem. Da então, nossa né? realidade. Da realidade. Pará, também da realidade amazônica. Na realidade amazônica. Aí fomos para Quantos anos naquela época? 3 anos de academia. Olha só, eram 3 anos mesmo. Tinha esse negócio de ficar sexta-feira e ir para casa, só quando estava tudo de bem, né? Exatamente. E aí vem um dado... E de fora tinha que morar lá na academia, né? Exatamente. E um dado interessante. Tal do Laranjeira. O pessoal que foi lá do final do concurso, fomos lá para Pará. Final de 3 anos, primeiro lugar, um paraense. Sensacional, um amigo meu, Coronel César. Uma competência incrível, primeiro lugar. Segundo lugar fui eu. Terceiro lugar, uma paraense, Coronel Érica. Quarto lugar... Para aquela época já era revolucionário uma mulher, exatamente. Né? Quarto lugar, Vilmar Tabaiares, Coronel Vilmar, nosso aqui do Amazonas. E quinto Vilmar, lugar... aquele que foi secretário? Não, o Vilmar está na reserva já. Não, eu pensei que era, porque tem um Vilmar, aquele... era Ilmar que eu conheci. Não, Ilmar. Ilmar Faria, né? Isso. Foi superintendente da segurança. E o quinto lugar, o Coronel Paiva. Anésio Paiva. Anésio Paiva. Então, filho também de militar, filho de sargento. Então, veja, dos grande 5 lugares lá no Pará, dos 5 primeiros colocados, 3 eram amazonenses. Lá da rabeta do concurso. Aí voltaram com moral. Aí voltamos. Assim, quando foi o seu primeiro trabalho, aí você vem de lá, aí vem o aspira, né? O aspirante vem. Aí você foi trabalhar onde, o primeiro local? Algumas unidades, mas eu começo no meu primeiro batalhão. Minha primeira unidade foi aqui, onde é esse prédio. O prédio que nós estamos aqui é o primeiro batalhão, né? Lembro, o primeiro batalhão. Então vim trabalhar aqui nesse prédio. Parecia um Forte Apache, tinha aquelas varetas e tal, né? Exatamente. Aí trabalhei aqui um bom tempo, daqui fui transferido para o batalhão de choque para trabalhar na Rocan. E aí trabalhamos ali um bom tempo na Rocan. Depois passei um tempo à disposição na Assembleia, na Cefaz. Trabalhei com o Alfredinho Paz. Muito competente. Muito competente, estava sendo ameaçado na época, aí fomos fazer uma segurança dele. Volto para o começou a apertar a fiscalização, começou e tal. Isso, exatamente nessa época. Comandante, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, Lira? Pode ser? Vamos para um pequeno intervalo. Está gostando? Está tranquilo. Olha só, nós estamos aqui conversando com o nosso comandante-geral da Polícia Militar, contando sua história do início. Daqui a pouco nós vamos falar a sua trajetória como oficial, suas melhores ações. Quando você disse assim, agora eu sou oficial mesmo, agora eu sou polícia. Aquela história que marca, que o povo gosta de saber das histórias, né? Porque às vezes você vê agora ele coronel, como a gente fala, né? Chega ao mais alto posto, não sabe o que se passou lá atrás para chegar aqui, para servir de exemplo para os jovens. A nossa intenção é essa, tá bom, Coronel? Coronel Vinícius, oficial, aspirante, vem para o primeiro batalhão, vai logo para a Rocan, logo de cara. Vocês conhecem a Rocan, dispensa a apresentação, a tropa de elite da Polícia Militar. Quando foi que o Coronel Vinícius disse assim, estou na profissão certa? Qual foi o trabalho, assim, os primeiros que marcou a sua torcedilha? Esse a gente não esquece. Eu acho que quando a gente começou a fazer um trabalho interessante na 12ª SICOM, não fui comandar a 12ª, e ali eu sempre gostei de tecnologia, eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito no trabalho, e sempre busquei tecnologias que pudessem atender a população. Então, tem tecnologia que se usa em segurança pública que não atende o povo, e eu sou um crítico quanto mais disso. Eu vou te dar um exemplo aqui, para voltar ao tema da 12ª, mas só para fazer um recorte. No programa que teve no Ronda no Bairro, tinha uma câmera em cima da viatura, lembra disso? E eu era um crítico daquilo, porque na época que foram apresentar aquilo, eu fiz a seguinte pergunta, levantei a mão, vem cá, qual a utilidade disso? E me responderam assim, não, você vai dar um zoom
e você vai ver uma placa a 300 metros. Eu falei, mas peraí, a 300 metros desembarque, eu vou andando. Eu estou fardado, ostensivo. Então, o que isso vai colaborar para a melhoria da segurança pública do povo? Então, são gastos desnecessários. Pois bem, eu tinha necessidade naquele momento de controlar pontos na minha área para que realmente soubesse se a viatura ia ou não. E ali nós implantamos pela primeira vez... Otimizar o trabalho. Otimizar. E aí nós criamos um sistema de pontuação e de valorização do nosso profissional para garantir que ele fosse nos pontos mais longínquos da nossa área. E a gente começou usando naquele tempo um bastão de ronda. Então aquele bastãozinho permitia que a viatura fosse nas comunidades mais distantes, tinha um tagzinho, ele ia lá, ele obrigado não, fazia parte do programa dele ir lá e fazer aquela leitura. E aqueles que faziam no final do mês tinham... Quanto mais visita, mais pontos, você sabia que estava sendo atendido. Sabia que estava sendo atendido. Não sabia que tinha sido você que tinha criado, eu lembro disso. Foi, exatamente. Eu vi no Eldorado, uma vez eu vi ali lá na Praça do Eldorado, que era da área ali, Isso, né? Exatamente. Era nossa, eu vi ali no Eldorado me falando. Exatamente. Então a gente começa com aquele trabalho, depois a gente começa a entender que o que era importante na instituição era criar projetos, e aí tem 2 projetos que eu refuto assim, com muito carinho. Um deles é o PESAC, a Escola Segura Aluno Cidadão. Esse projeto foi criado pela gente ali na época, eu estava no CPA Norte, comandando o CPA Norte, e é um projeto que entra nas escolas e faz a mesma coisa que se faz num colégio da Polícia Militar, mas você capacita os alunos. Então, é um caldeirão. O que nós jogamos dentro desse caldeirão? Eu fui escoteiro, então pegamos toda a filosofia do escotismo, jogamos companheirismo, disciplina. Isso, e também o controle. Você tem o chefe da patrulha, você tem o subchefe da patrulha. Pegamos o manual da Polícia Militar, do Colégio da Polícia Militar, colocamos dentro e misturamos tudo aquilo. Então você tem ali uma escola que ela é cívica, mas tocada pelos alunos. Eles usam um lencinho, tem um lencinho do sargento, do tenente, do capitão, do major e coronel. Todos eles, mas esses lenços são conquistados através de nota e disciplina. E cada um deles tem uma função, seja em sala de aula, seja na escola. Então tem responsabilidades. Cria liderança, né? Cria liderança. O detalhe é, a Polícia Militar entra mediante uma solicitação da escola e passa de 30 a 40 dias. Depois a gente devolve a escola e só faz visitas, e a escola anda sozinha. E vai multiplicando. Nós temos casos muito emblemáticos. Dom Gino, em Parintins, que era um colégio que estava tomado pela droga, hoje é um colégio referência. Colégio em Maués, Manaus, enfim, já temos quase 20 escolas nesse projeto, e para mim é um projeto que eu tenho muito carinho, que é esse projeto da Escola Segura Aluno Cidadão. E também participando de criação de projetos internos para melhoria da instituição. Eu vi um trabalho seu interessante aí, oficial, estudioso e tal, eu vi um trabalho importante, né, que eu estava assistindo na televisão, e eu vi lá, você era secretário de administração regional, e eu vi os detentos trabalhando numa parceria com a prefeitura, com o Estado, limpando as vias, pintando e tal, e eles mesmo falando, aí eu vi os jardins lá do próprio, a manutenção que você gastava no sistema prisional, eu vi o próprio detento fazendo esse trabalho. Ali sim, ele estava trabalhando, ganhando, e saindo com profissão de eletricista e tudo dentro do sistema prisional. Eu lembro desse seu trabalho. Esse foi um trabalho que a gente também nos orgulhamos muito de ter participado ali junto com o time. E o detalhe é esse, Sabilton, você não faz nada só, se você não tiver uma equipe empenhada, uma equipe dedicada. E graças a Deus eu sempre tive profissionais do meu lado muito dedicados e muito... Seu 02 é o que é o secretário hoje lá? O que era o coronel Paulo César, estava comigo lá e está secretário lá hoje, está continuando o trabalho, melhorando inclusive ele o que nós fizemos. Muito centrado, né? Não é de oba-oba, muito trabalhador. Muito trabalhador. Paulo tem uma característica muito... Vamos no comando-geral da Polícia Militar? Vamos lá. Assim que você chegou, eu observei uma coisa diferente. Eu gosto do comandante, eu sempre falo, comandante que precisa se identificar, ele não pode assumir. Seja da Polícia Civil, rodoviária, eu sempre falo isso. Eu tenho isso da minha formação, tanto na Polícia do Exército, no colégio, quando eu falei que estudei no CPM em Pernambuco. Comandante que chegar de longe, lá vem o nosso comandante. Quando o povo diz assim, aí eu fico observando, eu sou muito crítico. Às vezes, talvez alguns amigos que são coronéis, outros são generais, você não. Não, eu gosto de ser justo. Sim. Meu pai me ensinou a ser justo. E eu observei na sua chegada que a população começou a ter, no comandante da Polícia Militar, essa identidade. Quem é o comandante da Polícia Militar? Se você fizer uma pesquisa hoje, nós já fizemos, e sai seu nome lá. Dobra a responsabilidade, comandante. Quando a população reconhece, chega e diz para o parlamentar, diz para a imprensa, diz para o governador, comandante da Polícia Militar, eu gosto quando ele diz assim, vamos trabalhar. Exato, assim, essa questão da comunicação com o povo, ela surge ainda na SEAP. Quando eu vou para a SEAP, eu não tinha rede social, por uma questão de segurança mesmo. Mas aí a
A Fernanda, que está ali participando ali por trás das câmeras, foi responsável por isso. Ela está só olhando. Está só olhando, né? Eu gosto sempre de citar, eu gosto quando os grandes líderes falam isso. Na última entrevista do Dr. Sérgio sempre falava o nome do ninguém faz nada sozinho, eu gosto muito disso aí. Mas é uma verdade. E aí a gente começou, nós criamos uma rede social à época na SEAP, porque a gente precisava se comunicar com as famílias, mostrar para a sociedade o trabalho que estava sendo feito e a revolução que estava sendo feita no sistema prisional, como foi feito, e graças a Deus é continuada e melhorada hoje pelo Coronel Paulo. E quando eu venho para a Polícia Militar, eu tinha em torno de 4.800 seguidores partindo do zero, e assim, em 2 anos conseguimos esse número. E falei para a Fernanda, vem comigo para continuar nesse projeto, mas a questão não é o número de seguidores, a questão é o ponto de se comunicar. Hoje, numa rede, no mundo globalizado, onde você tem a comunicação muito forte nas redes sociais, seja aí pelo Instagram, seja pelo Twitter, seja por outras redes, você tem que usar essas ferramentas para passar uma mensagem tanto para o teu público interno quanto para o teu público externo. E na Polícia Militar, quando nós chegamos, existia muita contra-informação. Então, você está fazendo um trabalho voltado para melhorar a instituição e sempre alguém... Aí vem uma chuvarada. Uma chuvarada de não pessoas. pode demorar a responder. Eu gosto que você sempre responde logo. Que é para deixar para amanhã. É o fogo, né? O princípio do combate ao fogo. Exatamente. Então a gente vai para cima e já dá a resposta. Olha, não é isso, a verdade é essa. E está aqui os dados que refutam. Sou testemunha. Uma vez teve uma crise muito séria. Você estava em São Paulo, numa missão. Sim. Você foi lá na sacada do hotel, estava sem farda, foi lá, olha, está acontecendo, estou retornando, estou aqui agora, o governador me ligou, eu estou... Aí eu liguei para 2, 3 pessoas e disse, olha, anota esse comandante aí, ele vai fazer a divisão antes e depois dele. Como assim? E eu comentei isso com o secretário de Segurança. Respondeu na hora. Não interessa se estava lanchando, se estava de férias, não interessa. Ele é o comandante, pode estar lá no Japão. Nem todo faz isso. Então, isso marcou muito. Sim. Essa resposta imediata. E a gente é uma marca sua? É uma marca? Eu acho que é importante, como eu te falei, a gente ter essa comunicação direta, né? A prova disso é o governador Wilson Lima. O governador tem essa característica de não deixar o problema acumular. Ele traz isso da comunicação, aí da primeira profissão dele, né? E assim, eu sou um admirador do governador nesse ponto, onde ele cresceu muito o governador. Eu disse para ele. Muito. A diferença do governador, lógico, no primeiro mandato e tudo para hoje, né? Muito. Eu tenho uma admiração incrível. Às vezes alguns assessores falam, não sei o que, deixa ele perguntar. Eu sempre pergunto, não tem pergunta combinada, vou nas coletivas, responde na hora, não bota para baixo do tapete. E assim, eu acho que a principal característica do governador Wilson Lima é a resiliência, né? Passou por muito problema gravíssimo e sempre muito, não foi fácil, sério. Não. Nossa pegar senhora. A pandemia, pegar a oposição, pegar um momento turbulento, pegar o sério do brincadeira, né? Saindo bem, saindo bem com aceitação. E sereno, achei, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele por isso. Então, assim, ele foi uma pessoa que nos inspirou a seguir a linha dele da questão da pronta resposta. Volto a te falar, seja para o nosso público interno, seja para a sociedade. Nós temos que mostrar para a sociedade o que está sendo feito. Nós temos plena convicção que tem muita coisa a ser feita na segurança pública. Nós não jogamos problema para baixo do tapete, mas eu penso que o governo está dando os passos corretos no tempo correto. Temos que entender, claro, o Brasil hoje está passando por uma questão de estabilidade econômica, temos que ver como é que vai ficar, a receita ainda não está estável. O mundo todo também está nessa situação. É um momento diferente. Guerra na Ucrânia, né? Agora uma possível guerra na África do Sul, ele está tendendo uma guerra ali no continente africano, tá? Então, os Emirados também, umas turbulências, alguns ensaios, né? Entre os países. Comandante, você fez um grande encontro dos comandantes gerais da Polícia Militar da região norte. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Segurança Agora, site imediato, TV Digital, todas as plataformas, de Manaus, Amazonas, para o mundo. Comandante, você fez um grande encontro dos comandantes gerais da Polícia Militar da região norte. Isso.
Achei muito interessante. Eu que sou policial há 35 anos, eu nunca tinha visto os Foi o primeiro encontro, primeiro os congresso. comandantes, que às vezes alguém coloca o primeiro, mas nem é o primeiro, só para dizer que fez o primeiro. Esse foi o primeiro mesmo, senão eu não estaria falando aqui. Qual a marca desse encontro? Eu acho que o mais importante... O que deixa e o que nós podemos ter como norte a partir dali? Eu acho que o ponto mais importante é o seguinte, nós vimos muito em Brasília uma percepção um pouco, vou te falar até... distorcida do que é a região norte, né? As pessoas em Brasília elas não conhecem muito a nossa realidade. Então, quando a gente fala em Brasília que um voo de Manaus a Tabatinga é o mesmo que um voo de Manaus a Belém, mas eu estou voando... Em Miami, é mais rápido em Miami do que em Tabatinga. Exatamente. Então, assim, o estado é muito continental. Então, quando você conversa isso com Brasília, para eles não funciona assim. Então, essa logística nossa é muito cara. 1 hora de lancha blindada são 110 litros de combustível. Quando você fala isso, as pessoas se assustam. Você pede 5 milhões para uma operação, então, quer dizer, na União gastou 5 milhões e mais alguns quebrados, quase 6, para aquela operação, no caso de 2 homicídios. Você imagina se o Estado gastar 5 milhões por homicídio? Exatamente. Imagina. Então, assim, qual é o detalhe? É que todos os estados do Norte são impactados por isso. Nós conversamos... Deixa eu complementar, comandante. Foi no caso da morte do indigenista e do jornalista. Lá em Atalaia do Norte. Em Atalaia do Norte. Aí eles sentiram como é difícil fazer. Lógico, já estava lá a Polícia Civil, a Polícia Militar já estava lá, sem precisar gastar tudo isso. Exatamente. E é a nossa realidade do dia a dia, né? Então, desse encontro, desperta para aqueles olhos diferentes, com dados, com números. Eu vi lá, foi bem discutido, foi mostrado. O objetivo ali foi justamente esse, unir as polícias do Norte para que a gente, em bloco, possa mostrar para o governo federal o que é interessante para a gente. Vou te dar um exemplo. Há 2 anos, um ano e meio atrás, um ano atrás, enfim, eu fui a Brasília, que eles chamam de legado. São alguns equipamentos que eles compram para a Força Nacional e repassam para o Estado. Eu vou te ser franco que eu não queria ir buscar. Mas no momento foi positivo. Então eu fui buscar 25 picapes. Aí você fala, mas você não quer 25 picapes? Deixa eu te falar, minhas viaturas são alugadas. Eu trazer esse carro para cá, eu não tenho um contrato de manutenção. E eu tenho que ter a responsabilidade de manter esse carro durante, no mínimo, 2 anos funcionando. E eu virei para o pessoal de Brasília e falei, olha, cada picape dessa custa 140 mil reais. Se você multiplicar por 25, vai dar quase 4 milhões. Eu prefiro 2 lanchas blindadas. É muito mais interessante. E problema de viatura, você não tem problema de viatura. Não tem problema de viatura, eu preciso de lanchas. Vai aumentando de acordo com a demanda. Exatamente. E o crime mudou no Amazonas. Você não escutava falar de pirata. Então, assim, nós temos que proteger não só o povo da capital, mas também o povo do interior. Nós temos que pensar quem nasceu lá em Atalaia do Norte, como eu nasci, em Maraã, em Tabatinga, enfim, nos diversos municípios do nosso estado, que precisam também de segurança. E eu não consigo fazer segurança no interior sem lancha. Não tem como. Eu não quero colocar o comandante, né? Não é ele que está falando o que eu estou falando. Comandante, eu falei com o policial do DEA, policial americano que é amigo nosso, eu falei que o Amazonas tinha a única base fluvial construída pelo Estado. Ele não acreditou. Ele, quantas dessas? Ele falando, tem umas 50 dessas. Eu digo, se o comandante tivesse 30 dessas, a gente fechava tudo lá. Tem uma construída pelo Estado. Ele não acreditou. Ele achou que cada calha, que a Polícia Federal e que o IBAMA, que eles tinham. Então, para ver a dificuldade que é. Comandante, esse encontro sai esse resultado positivo. Isso. Logo em seguida, nós fomos a Brasília, foi uma semana, 15 dias depois, e as polícias do Norte falaram muito alinhadas com o governo federal em relação às necessidades do Norte, que são distintas. Saiu uma diretriz operacional? Saiu uma carta da Segurança Pública, né, uma carta do primeiro Congresso, e essa carta ela prevê, por exemplo, no segundo passo, assinatura de convênio. Vou te dar um exemplo. Nós vamos lançar agora a base Arpão 2. O Estado está preparando aí para lançar a base Arpão 2, e ela vai ficar ali na... Quase pronta já, né? Está pronta, faltam pequenos detalhes. Ela vai ficar no Rio Negro, bem na saída ali do Rio Branco. Eu pedi para o diretor, coloque aí a base Arpão 1, coloque a base para você ver ela operacionalizando. É uma balsa enorme onde você tem delegacia. Explica o funcionamento para o nosso público do Brasil. É uma base Amazonas. Perfeito, é uma base integrada. Faz uma crítica aqui, está na hora de mostrar mais essa base, ela é muito importante. Coloca aí, por favor. Essa base Arpão 2, ela vai se dar porque o que acontece? Quando a gente colocou a base Arpão 1, ela bloqueou bastante ali a descida dos Solimões e o tráfego ele vai se adaptando. Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão migrando para o Japurá. Do Japurá, eles conseguem pegar um braço de rio, sair num rio afluente do Rio Negro. Eu não vou falar aqui por questões estratégicas. Tem algumas coisas que eu sempre peço para o público ter paciência, que a gente não pode citar algumas. E aí essa droga acaba escoando pelo Rio Negro, desviando da base Arpão 1. Motivo pelo qual nós vamos colocar essa base ali na região do Negro,
bem na saída do Rio Branco. Aí vem um detalhe. Fruto desta conversa que nós tivemos aqui na região, toda vez que eu mando efetivo para essas bases, eu tiro efetivo, seja de Manaus, seja do interior. Então, o que nós vamos fazer nesta base? Veja, ela vai bloquear também a entrada do Rio Branco, que tem a ver com Roraima. Então, nesta base vai ter Polícia Militar do Amazonas, Polícia Militar de Roraima. Nós vamos atuar juntos na base. É bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Vai ter aí, claro, entra a Polícia Civil, entra a Polícia Federal, vem como convidada, se quiserem participar. Todos os órgãos integrados para fazer a contenção naquela base. Nós escrevemos aqui na Polícia Militar um plano chamado Cinturão Verde. E esse plano, quando o governo federal lançou o AMAS, né, com a Amazônia Mais Segura, nós entregamos esse plano lá e ele também está servindo como uma documentação que eles estão utilizando para poder aperfeiçoar e fazer o plano deles. Mas requer, esse plano, ele vai integrar 9 bases no Amazonas, essa é a previsão. Claro, isso não em 10 anos, em 15 anos, mas o plano está pronto. Tá? A semente foi plantada e foi dado o nome. Nós vamos, para encerrar, o comandante tem grandes compromissos em abril, nós temos um quadro chamado BO Evitável, comandante. Tá. É o Boletim de Ocorrência Evitável que vai para nosso livro, nossas páginas. O senhor sozinho vai falar com os jovens e com os transeuntes. A questão da abordagem de veículo, como proceder quando ele estiver dirigindo. Então a palavra é toda sua, fica à vontade. O Boletim de Ocorrência Evitável na abordagem, é nessa câmara aqui? Na abordagem policial, como se comportar. Aproveite se eu falar também para o público interno, como proceder e como se comportar numa abordagem. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Nosso público interno já tem o que nós chamamos de POP, nosso procedimento operacional padrão. Então, os policiais militares têm capacitação e treinamento para sempre que vai fazer uma abordagem seguirem critérios técnicos, né, aprovados pela instituição e logo em seguida levando como capacitação para o nosso profissional para que ele faça isso de maneira similar em todas as situações. Claro, você vai ter situações que vão divergir pequenos detalhes de virtude do momento. Mas você, cidadão, eu explico para você que o que tem que se ter numa abordagem é tranquilidade. Quem não deve, não teme. Né? Então, tenha tranquilidade, evite movimentos bruscos, isso é algo que coloca em risco todos nós. Você tem que compreender, muitas pessoas falam, pô, mas eu não sou bandido. Sim, ninguém está falando que você é, mas nós não temos bola de cristal para saber quem é bandido. E numa abordagem errada, acontece de morrer um policial. Ano passado morreram no Brasil mais de quase 180 policiais. E isso é um dado que nos gera muita preocupação, porque o profissional que está ali também é um pai de família, voltar para sua residência, tem que cuidar dos seus filhos e dos seus familiares. Então você tem que ter consciência que tem que ter naquele momento tranquilidade, muita atenção com as mãos, deixar as mãos sempre visíveis e ouvir o profissional na orientação que ele está lhe passando. No momento adequado você vai poder se identificar, no momento adequado você vai poder falar o que estava acontecendo e, no final, sair uma abordagem tranquila para que a sociedade viva mais segura. Então, essa é a mensagem que nós temos para fazer aí, evitar o BO, né? Isso. Comandante, muito obrigado. Já lhe passamos a caneca. Muito obrigado. Uma mensagem, com a presença da Polícia Militar, terá um espaço para mostrar tudo que eu sei que é tanta coisa que foi feita, mas mostrar que nós protegemos o Amazonas, que a Polícia Militar é parte importantíssima. Uma mensagem para quem vai estar presente na nossa feira em novembro, lá no Vasco Vasco, 27, 28 e 29, é aproveitar para dizer que o senhor estará recebendo o 10º Oscar da Segurança e da Cidadania. Olha, eu vou ficar chateado comigo, mas faz muito tempo que o comandante-geral não ganha o Oscar da Segurança. Obrigado. Olha, é uma honra ganhar o Oscar. Eu quero aqui convidar você, já deixar marcado aqui 27, 28 e 29 de novembro. Vamos estar presentes com certeza neste evento de segurança, que vai ser uma feira da segurança pública aqui da região norte. Vou aproveitar, pedir aqui o gancho de você, vou estender depois o convite para as polícias militares do Norte, vou falar isso no CNCG, para que eles possam vir e possam prestigiar. Vai ser uma honra as polícias militares recebermos de novo todos aqui para poder prestigiar o evento. E parabéns, meu amigo, pelo trabalho que você tem feito. Eu que agradeço. Pela comunicação de excelência para o nosso povo. É muito satisfatório ter programas que levem informações qualitativas para o povo, e você tem feito ao longo da sua história um trabalho de excelência, pelo qual lhe parabenizo também. E o nosso povo agradece pela informação de qualidade que você leva a todos nós. Comandante, nós sempre encerramos o programa com a continência. Aí no início foi difícil, né? Poxa, mas ninguém... Eu digo, não, nós vamos ser o primeiro programa do Brasil a encerrar sempre com a continência, que é um sinal de respeito, historicamente sempre utilizado, depois quando a rainha também adotou, aí todo o planeta passou a adotar, até os civis. Hoje eu passo por aí, o pessoal da continência, eu fico muito contente por isso. Então,
Então, a continência do programa hoje é especial, é para o comandante-geral da Polícia Militar. A continência de hoje é especial para o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, como ele bem diz, e esse slogan, inclusive vários colegas de outros estados já falaram. Muito obrigado pela deferência aí, comandante. Vamos trabalhar. Obrigado. Marca. Muito obrigado. Obrigado, querido. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Estou passando aqui para convidar a todos para dia 27, 28 e 29 de novembro no Centro de Convenções Vasco Vasque, a Expo Segurança 23, o maior evento de segurança da região norte do Brasil. A caneca já está pronta, você vai ligar aqui para o Segurança Agora e vai ganhar uma caneca, 9391-2807, 9391-2807. E por falar nisso, sabe quem vai estar na Expo Segurança? Coloca aí a mensagem do Dr. Sérgio Fontes, secretário municipal de segurança de Manaus, e o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida. Diversas presenças já confirmadas, tá certo? E o apoio da Secretaria Municipal de Segurança, da Secretaria Estadual de Segurança, da Polícia Militar, Polícia Civil, Forças Armadas, Sindicato das Empresas Eletrônicas, né, de Equipamentos Eletrônicos do Amazonas, Sindicato das Empresas de Segurança Armada, já confirmaram o seu apoio e nós temos muito a agradecer. Até a Expo Segurança 23. Eu quero aqui convidar você, já deixar marcado aqui 27, 28 e 29 de novembro. Vamos estar presentes com certeza neste evento de segurança, que vai ser uma feira da segurança pública aqui da região norte. Vou aproveitar, pedir aqui o gancho de você, vou estender depois o convite para as polícias militares do norte, vou falar isso no CNCG, para que eles possam vir e possam prestigiar. Vai ser uma honra as polícias militares recebermos de novo todos aqui para a gente poder prestigiar o evento. E parabéns, meu amigo, pelo trabalho que você tem feito. Eu que parabéns agradeço. Pela comunicação de excelência para o nosso povo. É muito satisfatório ter programas que levem informações qualitativas para o povo, e você tem feito ao longo da sua história um trabalho de excelência, pelo qual lhe parabenizo também, e o nosso povo agradece pela informação de qualidade que você leva a todos nós. Agradeço o convite para a Expo Segurança Amazonas 2023, parabenizo os organizadores do evento. Acho que Manaus precisa desse tipo de evento para trocar experiências, para construir network, para buscar soluções para os problemas de segurança que afligem a nossa população. Afinal de contas, nós estamos numa região muito sensível, vizinho dos maiores produtores de cocaína do mundo, e esse tipo de evento ele é um portal que aglutina experiências, inovações, que certamente vão trazer benefícios para a nossa sociedade. Então, aos organizadores, ao meu amigo Hilton e a todos que estão colaborando nessa empreitada, meu desejo de sucesso e meus votos de que ele seja o mais bem sucedido possível. Nós estaremos na Expo Segurança 2023 e, ao mesmo tempo, no 10º Oscar da Segurança Pública, com Hilton Ferreira.